Fala aí, pessoal! Beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, o seu professor de História. Seja bem-vindo ao nosso canal História para Vencer para mais uma aula de Resolvendo Questões da VUNESP. E na aula de hoje vamos resolver uma questão de a presença holandesa no Nordeste brasileiro, conteúdo cobrado pela banca VUNESP. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Clica no link da descrição para baixar o teu PDF. Pessoal, vamos que vamos estudar sobre a presença holandesa. Observem na tela. Durante o período de domínio holandês no Nordeste brasileiro, no século XVII, houve apoio às iniciativas exploradoras do sertão, a descoberta das primeiras jazidas de ouro e pedras preciosas na colônia. B. O aumento da presença de protestantes na colônia e perseguição sistemática aos judeus e católicos. Na letra C. Estímulo à vinda de naturalistas e pintores e produção de acervo iconográfico e documental sobre a vida na colônia. Na letra D. Ampliação dos investimentos na produção açucareira e supressão das reformas, ou melhor, das formas de trabalho compulsório na colônia. E a letra E, acirramento dos conflitos da colônia com as áreas vizinhas da América e união dos reinos de Portugal e da Espanha. Então, vamos que vamos para um pouco de teoria e logo mais a gente gabarita essa questão sobre a presença holandesa no Brasil. Vamos que vamos! Tá aí, pessoal, como vocês podem ver na tela, a gente vai falar um pouco sobre os antecedentes, a Guerra de Independência dos Países Baixos. Vão observando as informações na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês irem lendo enquanto eu faço a explicação. Veja só, na Europa, no século XVI, a Europa estava pegando fogo, estava fervendo, devido ao quê? As guerras entre nações europeias, as reformas protestantes e também com a contra-reforma católica. Então, diante desse quadro, diante desse contexto, a dinastia dos Habsburgo, ou Habsburgo, que tinha uma hegemonia política em quase toda a Europa, ou seja, a dinastia dos Habsburgos, ela dominava o Sacro Império Romano Germânico, a Áustria, a Espanha, que tinha o controle dos Países Baixos. Beleza, mas o que tem a ver a reforma protestante, a contra-reforma, com a Espanha e as Províncias Unidas dos Países Baixos, ou seja, a Holanda? Tem tudo a ver, pessoal. Vejam, a reforma protestante, ela provocou, por exemplo, a criação ou reformas da Igreja Católica no Sacro Império Romano Germânico, a atual Alemanha, e na Suíça, onde dois padres, o Martinho Lutero no Sacro Império e o João Calvino, eles fizeram a reforma das igrejas desses estados que eu acabei de citar. Então, o Lutero criou a Igreja Luterana e o Calvino criou a Igreja Calvinista. Perfeito? Então, essas reformas, essas novas igrejas cristãs, elas vão influenciando outras regiões, exceto Portugal e Espanha. Então, o calvinismo, por exemplo, ele se espalhou pelo norte da Europa, entrou na Inglaterra, foi até a Escócia. Então, nos Países Baixos, devido à presença de muitos burgueses, os burgueses, eles se simpatizaram com a Igreja de Calvino. Então, na Holanda, muitos burgueses eram calvinistas. Perfeito? Outra coisa, lá na Holanda, ou Províncias Unidas dos Países Baixos, existia uma grande quantidade de judeus. Então, muitos judeus moravam naquela região. Então, havia aí certa tolerância religiosa na Holanda, antigamente chamada de Províncias Unidas dos Países Baixos. Perfeito? Então, os Habsburgos da Espanha, eles queriam combater o avanço do protestantismo. Como os Países Baixos era uma região de controle dos Habsburgos, os Habsburgos da Espanha fazem uma intervenção religiosa na Holanda. Ou seja, impõe, que eles querem impor
o catolicismo naquela região. E isso provocou, obviamente, a reação dos holandeses. Perfeito? Então, esse aí é o contexto geral. Observa aqui a tela. As províncias dos Países Baixos faziam parte dos domínios espanhóis, mas as disputas religiosas entre católicos e protestantes trouxeram inúmeros conflitos ao continente. Felipe II, conhecido por seu fervor católico, perseguia violentamente os protestantes holandeses. O calvinismo difundiu-se amplamente entre comerciantes, banqueiros e mesmo entre a população humilde. Esse Felipe II, que é da famosa dinastia dos Habsburgo, que eu venho falando aqui no início dessa aula, ok? Bom, as ações do Duque de Alba, nomeado por Filipe II para reprimir o calvinismo, consistiam não só em perseguições, como também em confiscos de bens dos holandeses. Diante desse quadro, as 7 províncias do norte dos Países Baixos, aí você tem, né, Geldre, Groningen, Zelândia, Frisia, Holanda, Overijssel e Utrecht. Então veja aí que meu holandês está muito devagar, né, galera? Mas vamos que vamos. Que correspondem hoje à Holanda. Declararam sua independência em 1581, sob a liderança de Guilherme de Orange, conhecido como o Guilherme o Taciturno. 3 anos depois, Guilherme foi assassinado, obrigando a República das Províncias Unidas dos Países Baixos a organizar o Conselho Nacional, formado por representantes da nobreza e da burguesia. Ok? Então, a união de nobres burgueses forma aí o Conselho Nacional. Então, isso aí é o Estado holandês após a morte do Guilherme. E observe também, você que já estudou aqui comigo, aulas de História do Brasil para o Barro Branco, você pode observar que em 1580 já havia rolado a União Ibérica. E esse cara aqui, Felipe II, ele se tornou rei de Portugal, naquele episódio que ficou conhecido como União Ibérica de 1580 a 1640. Então, vejo que é o intrincado de informações, tudo num século só, certo? E tudo isso repercutiu na história do Brasil. Perfeito? Então, olha só, o que nós temos aqui? Começava, então, uma longa guerra com a Espanha. Para prejudicar a economia holandesa, Felipe II bloqueou os portos de seu império, incluindo o Brasil, a presença de holandeses. Ou seja, os holandeses haviam investido na produção açucareira do Brasil e agora eles foram bloqueados, porque Felipe II ele fez uma retaliação à declaração de guerra de independência dos Países Baixos. Compreenderam? Então, aqui, ó, tal fato fez com que os holandeses organizassem em 1602 a Companhia das Índias Orientais para ampliar o seu acesso às especiarias. Então, burgueses criam uma companhia que parecia uma marinha de guerra para invadir as possessões espanholas e portuguesas. Então, eles vão em busca das especiarias no Oriente. Mas também eles vão atuar posteriormente, né, eles vão atuar na América. Diante de desgastantes anos de guerra, as nações assinaram a trégua dos 12 anos, de 1609 a 1621. Isso tudo rolando durante a Guerra de Independência da Holanda. Mas a Espanha somente reconheceu a independência holandesa em 1648, ou seja, após a invasão dos holandeses à Bahia e durante a permanência dos holandeses no Nordeste. Os holandeses invadiram Pernambuco em 1630 e lá eles ficaram até 1654, perfeito? Então, 1648, a Espanha reconhece a independência da Holanda. No entanto, em 1640 já havia terminado a União Ibérica, beleza? Então vejam de novo, né, um intricado de informações históricas aí, agora no século XVII. Tranquilo aí, pessoal? Tudo certinho? Tudo entendido? Então, a independência da Holanda foi reconhecida pela Espanha só em 1648, onde não havia mais a União Ibérica. Tranquilo? Aí a gente vai voltar para os anos de 1620, para a década de 1620. Então, em 1620, os holandeses invadiram a Bahia.
devido ao quê? Ao término da trégua entre Espanha e Holanda, como havia o bloqueio do comércio dos holandeses com a América Portuguesa, os holandeses tentando e querendo, obviamente, recuperar seus investimentos, eles optaram pela invasão da Bahia. Né? Se deram mal. Alguns historiadores lá de Pernambuco, no qual me formei em Pernambuco, eles falam o seguinte, olha só, os holandeses eles escolheram o território, diga-se de passagem, que era o mais protegido do Brasil, né? Era a sede do governo geral, ok? Havia ali também a sede do primeiro bispado. Então não é que havia ali uma força, um exército colonial poderoso para combater a invasão holandesa, mas havia sim um fervor religioso muito forte, o catolicismo muito forte, tá? Na primeira sede do Brasil, onde havia o primeiro bispado do Brasil, entendeu? Então era uma coisa mais de fervor religioso do que militar, né, para a expulsão dos holandeses, perfeito? Mas, enfim, os holandeses conquistam Salvador, 1624, mas são expulsos em 1625. Tranquilos? Então vamos que vamos aqui, ó. Invasão holandesa à Bahia, 1624-1625. O bloqueio imposto por Felipe III restringiu a lucrativa participação dos holandeses no comércio açucareiro brasileiro. Após o término da trégua dos 12 anos, um grupo de banqueiros, comerciantes nobres holandeses fundou a Companhia das Índias Ocidentais, a famosa WIC, em 1621, para organizar as invasões ao Brasil e restabelecer sua participação no lucrativo comércio açucareiro. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, um dos maiores produtores de açúcar do Brasil, chegando mesmo a prender o governador, o Diogo Mendonça Furtado, este que foi enviado para Amsterdã e o holandês Van Dort assumiu em seu lugar. A resistência liderada por Matias de Albuquerque e pelo bispo Dom Marcos Teixeira mobilizou inúmeros colonos em torno do discurso de defesa do catolicismo frente à invasão dos infiéis protestantes, tá certo? Então, os holandeses eram calvinistas, ok? E foi aplicado no governo holandês em Salvador uma intolerância religiosa. Isso aí, né, complicou a vida dos batavos, complicou a vida dos flamengos, tá? Existe aí, né, uma obra histórica sobre as invasões holandesas no Nordeste, no tempo dos flamengos, tá certo? Então, fica aí a dica: holandeses, batavos ou flamengos. Bom, os espanhóis e portugueses, devido à União Ibérica, ainda em União Ibérica, 1580 a 1640, enviaram uma esquadra que ficou conhecida como a Jornada dos Vassalos, para auxiliar os baianos, culminando com a expulsão dos holandeses em 1625. Embora que as táticas de guerrilha utilizadas, né, pelo bispo e pelo Matias de Albuquerque contribuíram bastante aí para a expulsão dos holandeses, perfeito? E aqui enganam-se os que acreditam que os holandeses desistiram da conquista do Nordeste. Em 1628, ocorre o saque do galeão espanhol carregado de prata, que forneceu recursos para a preparação de uma nova investida no Brasil. Mais homens, mais barcos e mais armas. O saque foi atribuído ao holandês, o rei, preparando os holandeses para uma nova invasão em Pernambuco. A gente vai falar agora da invasão holandesa em Pernambuco. Fiquem espertos. Agora sim, a invasão holandesa a Pernambuco, 1630 a 1654. Então, eles conheceram muito bem a região, certo? Se deram mal na Bahia, porque muitos morriam devido à ausência de vitamina C, tá? Desembarcaram em locais de mangue, então eles levaram um sufoco tremendo na Bahia, mas agora, ok, mais bisurado ali, mais esperto, mais safo, eles vão invadir Pernambuco, começando ali por Olinda. Linda, que bela vista para se fazer uma vila, né? Mais ou menos assim o que o Duarte Coelho tinha proferido ao fundar, né, a vila de Olinda, ok? Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania pernambucana. Mas, enfim, mais preparado com dinheiro, né, para invadir,
a Pernambuco, mais embarcações, mais mercenários, a WIC vai invadir Pernambuco. Bom, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, ele lidera os pernambucanos católicos contra os hereges, contra os calvinistas batados. Então a gente tem a primeira fase da invasão holandesa, de 1630 a 1637, que a gente chama aí do período das guerras da invasão. É nesse período que ocorrem as fugas dos escravos, não que ela comece, né? Que não tinha antes da invasão holandesa, sempre teve fuga dos escravos, mas agora com as guerras entre colonos luso-brasileiros e holandeses, os escravizados, eles vão fugir para os quilombos, certo? Principalmente para Palmares, perfeito? Bom, de 1637 a 1644, a gente tem o período do governo de Maurício de Nassau, o humanista, que traz uma missão artística para o Brasil, né, para o Nordeste, que vai nos legar muitas informações artísticas desse período do século XVII, perfeito? E também nós temos ali de 1645 a 1654, o período que a gente chama de insurreição pernambucana, a luta dos colonos luso-brasileiros contra os holandeses. Então, o exército brasileiro gosta muito dessa parte da história do Brasil, porque, segundo os historiadores militares, acreditam que a expulsão dos holandeses na insurreição pernambucana é que se forjou o exército brasileiro. A união das três raças, das três etnias que contribuíram ali para a expulsão dos holandeses. Perfeito? Então vamos que vamos aqui destrinchar cada uma dessas fases da invasão holandesa. Vamos que vamos. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, outro grande produtor de açúcar. Por não abrigar a capital Pernambuco, era nitidamente menos fortificado que a Bahia, embora os colonos tivessem organizado uma guerrilha de resistência sob a liderança de Matias de Albuquerque. Os pernambucanos adotaram, além da guerrilha, a tática da terra arrasada, destruindo os canaviais e as propriedades para eliminar os recursos deixados aos holandeses, enquanto recuavam rumo ao interior. Os pernambucanos, eles se refugiaram, digamos assim, num bairro lá em Recife, chamado de bairro de Casa Amarela. Lá eles fundaram o Arraial Novo do Bom Jesus, que era o reduto para combater os holandeses, utilizando ali táticas de guerrilha, ok? Bom, aí olha só, a tática acabou por desarticular a produção açucareira, favorecendo aquilo que a gente já falou, a fuga de escravos para o quilombo de Palmares. No ano de 1635, os holandeses derrotaram os pernambucanos após a tomada do Arraial Novo do Bom Jesus, o Arraial do Bom Jesus, favorecidos pela traição de Domingos Calabar, membro da resistência pernambucana. Então, a traição do Domingos Calabar, ela é contraditória por muitos historiadores, só para contextualizar aqui, né, pessoal? Vai que a VUNESP resolve colocar um texto base sobre o Calabar, sobre essa traição. O Calabar era negro, o Calabar ele não tinha pátria, entendeu? Então ele foi traidor de quem, né? O traidor de quem? De qual nação, entendeu? E não somente ele, que vendia as suas habilidades, digamos assim, né, de capacidade de fazer trilha e encontrar locais no meio dos manguezais, no meio da Mata Atlântica pernambucana. Então ele não foi o único, certo? Mas foi preso e julgado por traição. Então, na historiografia, o Calabar ele é dito como um traidor. Perfeito? Então, a gente tem aí essas situações sobre o Domingos Calabar. Tranquilidade? Mas, enfim, os holandeses destroem, né, o Arraial do Bom Jesus. Matias de Albuquerque fugiu, né, vai pegar... ele prende o Calabar, mas depois vai para o Maranhão buscar apoio lá para continuar resistindo à presença dos holandeses no Nordeste, tá? Mas depois, galera, depois de 1637 a 1644, né, o dinheiro, digamos assim, né, o dinheiro, ele vai comprar, né, a aliança dos pernambucanos, né? Ele vai comprar a aliança dos pernambucanos. Então, os pernambucanos vão esquecer que eram holandeses, protestantes e tal, até certo momento, até quando tinham dinheiro, tinham empréstimos, os pagamentos das dívidas
era ali, né? Meio que eu pago depois, mas depois, meu irmão, que a coisa apertou, o arroxo econômico veio, o arroxo fiscal veio, aí os luso-brasileiros, eles vão lutar. Os pernambucanos vão querer se livrar de um invasor, né? De um invasor que não falava o português, o invasor que não era católico e aquela coisa toda. Mas vamos aqui na tela. Olha só, os pernambucanos não contaram com o apoio da metrópole, como ocorreu na invasão à Bahia, porque a Espanha estava envolvida nas batalhas da Guerra dos 30 Anos na Europa e perdeu um carregamento de metais preciosos no México devido a um furacão em 1631. Já Portugal enfrentava uma grave crise econômica devido a uma seca entre 1630 e 1632. Mas olha só, agora a segunda fase da invasão holandesa, a administração de Nassau. Para administrar as áreas recém-conquistadas, que incluiu o litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e parte do Maranhão, foi enviado o membro da WC, o João Maurício de Nassau. Este administrou a Nova Holanda, como eram chamadas as posses holandesas, entre 1637 e 1644, e foi responsável por diversas medidas como criação da Câmara dos Escabinos, órgão administrativo liderado por holandeses, mas que contava com a participação de lusos brasileiros, então ele atrai os brasileiros, né, buscando ali a confiança dos brasileiros, a concessão de empréstimos aos senhores para a recuperação da produção açucareira e redução dos impostos. Devido às guerras de invasão, os canaviais foram destruídos, engenhos destruídos, daí os empréstimos aos brasileiros. O respeito às propriedades e ao poder local dos senhores, tolerância religiosa, veio um grupo de comerciantes judeus holandeses para Pernambuco. Lá eles fundaram a primeira sinagoga das Américas. A urbanização da cidade Maurícia, olha só, em homenagem a ele mesmo, e traz uma missão artística e intelectuais holandeses, como o médico William Piso e o pintor Frans Post, além desse cara aqui, ó, Albert Eekhout. Ok? Então, ele traz uma série de naturalistas humanistas. O próprio Nassau ele era humanista. Esse humanismo tem a ver, pessoal, com a questão do renascimento cultural, tá? Não tem nada a ver com questão de humanitária, não, porque os holandeses eram escravistas também, tá? Então era pau no lombo do negão também, tá? Por parte dos holandeses, tá bom? Então o humanismo é no sentido de valorizar, né, a razão, ok? De desenvolver aquilo que o ser humano consegue de melhor, tá? Então não é na questão de humanidade, não, esse humanismo que eu falo aqui, tranquilo? Bom, então ele lá em Recife, na sua cidade de Maurícia, ele construiu pontes e tal. Ele mandou erguer o primeiro centro de observação astronômica feito por europeus aqui na América. Enfim, né, essa foi a atuação do Nassau. Mas tudo envolvia dinheiro, ok? Ele era funcionário da WIC, a responsável pela invasão. Então ele tinha que prestar conta. Então ele estava gastando muito. E a WIC queria a grana, queria o retorno dos empréstimos, os juros dos colonos. E o Nassau meio que passava a mão na cabeça ali dos devedores. Tá? Mas agora a Holanda entrou em guerra, tá? Em outro contexto aqui, 1654, entrou em guerra contra a Inglaterra. Então a WIC mandava o Nassau cobrar impostos dos colonos. Só que o Nassau pensava, se eu arregaçar aqui na cobrança de impostos contra esses colonos, eles vão reagir. Então o Nassau não obedece à companhia e é mandado de volta. Você volta aqui para a Holanda que a gente vai substituir você por uma junta. E vem uma junta governativa que vai governar Pernambuco com truculência. E a junta vai cobrar as dívidas dos colonos, mediante a expropriação dos engenhos dos colonos. Aí, meu irmão, mexeu no bolso de novo, velho. Aí vem aquela coisa, né? Tá mexendo com o nosso dinheiro, é? Então vamos expulsar vocês, porque vocês são hereges, vocês são protestantes. Daí a guerra para expulsar os holandeses do Brasil. E aí a gente tem a famosa insurreição pernambucana. Vamos que vamos. Olha só.
Durante os 7 anos da administração de Nassau, as relações entre holandeses e pernambucanos eram relativamente estáveis. Entretanto, os elevados gastos de Nassau foram determinantes para a sua demissão em 1644, dando início a uma política mais restritiva por parte do Conselho Supremo da WIC, que passou a cobrar os empréstimos concedidos aos senhores. Como muitos não possuíam condições de honrar com os pagamentos, a WIC tratou de confiscar os engenhos ofertados como garantia de pagamento. Bom, insurreição pernambucana, 1645-1654. Diante da mudança da política da WIC, surgiu a insurreição pernambucana, movimento pelo qual os colonos luso-brasileiros, liderados pelos senhores de engenho João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, lutaram para expulsar os holandeses. Contaram ainda com o apoio de homens comandados pelo negro Henrique Dias e pelo índio Poti Felipe Camarão. Entre os fatores que favoreceram a expulsão dos holandeses, podemos citar a Guerra da Restauração. Com a expulsão dos espanhóis do território português, difundiu-se a ideia de libertação frente ao dominador estrangeiro por todo o Império Português, o envolvimento da Holanda na Guerra Anglo-Holandesa, aquela que eu falei para vocês, a Guerra da Inglaterra contra a Holanda, uma disputa por mercados consumidores na Europa após a restrição ao comércio entre a Holanda e os domínios ingleses, atos de navegação. Então, a guerra envolve isso. O Oliver Cromwell, que governava a Inglaterra, né, chamada República dos Comuns, como ditador e tal, e aí ele fez os atos de navegação dizendo que só navios ingleses poderiam importar e exportar produtos da Inglaterra. Isso prejudicava a marinha mercante holandesa. Daí a guerra entre Holanda e Inglaterra. Galera, anteriormente aqui, se eu falei que a guerra entre Holanda e Inglaterra foi em 1654, me desculpa aí, tá? Não vou cortar nada daqui não, certo? A gente vai direto aqui na tora mesmo, né? Com toda a responsabilidade, mas se eu falei lá atrás, 1654, me desculpe, mas é a Guerra Anglo-Holandesa, 1651-1652, tranquilo? Então aqui, o envio de uma tropa de apoio portuguesa em 1653 no Brasil, que aquela trégua de 10 anos, né, de 1640 a 1650, havia terminado. E aí vem apoio da coroa portuguesa para os colonos, para expulsarem os batavos ou flamengos. Então, o apoio inglês aos pernambucanos também rolou, certo? E aqui nós temos uma observação. Após o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinaram a trégua de 10 anos, aqui, 1641, 1651. Com ela, os portugueses se comprometiam a não atacar os holandeses enquanto estes não expandiram suas conquistas. Os holandeses não cumpriram as resoluções do acordo, uma vez que invadiram São Paulo de Luanda, em Angola. Olha só aqui, Luanda, os holandeses invadiram um local que fornecia escravos africanos, escravizados africanos para as Américas, em busca de uma fonte de mão de obra escrava. Diante da trégua, os holandeses reduziram o efetivo de soldados, o que facilitou a ação dos insurgentes luso-brasileiros. Em 1649, uma expedição oriunda do Rio de Janeiro e comandada por Salvador Correia de Sá expulsou os holandeses de Luanda. Veja que a invasão holandesa repercute no Império Português. Após as vitórias em importantes batalhas, como o Monte das Tabocas, 1645, as duas batalhas de Guararapes, a de 1648 e 1649, e a rendição holandesa veio na Batalha da Campina da Taborda. A observação aqui número 2, o Dia do Exército Brasileiro é comemorado em 19 de abril, data da vitória pernambucana na Batalha de Guararapes, Pernambuco. Os soldados que lutaram contra os invasores holandeses são considerados o embrião do Exército Nacional, como eu falei para vocês. Lá no Monte Guararapes, fica no bairro de Prazeres, você consegue ver ali uma parte do palco da guerra entre brasileiros e holandeses. E aqui a igreja que fica lá no alto, tá?
a Igreja dos Prazeres. Mas vamos lá, ó. Em 1654, os holandeses foram definitivamente expulsos do território, embora exigissem uma indenização de 4 milhões de cruzados para evitar nova invasão. Por intermédio do Tratado da Paz de Haia, 1661, Portugal pagou a indenização, colocando fim às hostilidades entre os dois países. Aí que vem uma complicação. Aonde que Portugal arrumou esse dinheiro todo? Da Inglaterra. Então, Portugal e Inglaterra, destinos cruzados, aí olha só, a dependência econômica de Portugal junto aos banqueiros ingleses. Então, os portugueses vão passar muito perrengue, certo? Por causa dessa dependência econômica. Empréstimos, tratados, certo? Absurdos, tratado de Mitwin, ok? Por exemplo, certo? Que eu vou chamar também de tratado de panos e vinhos. Boa parte do ouro extraído do Brasil do século XVIII foi enviado para a Inglaterra para o pagamento de dívida, certo? Beleza. Portugal vai contrair dívida. Portugal estava num aperreio danado. Por quê? Porque a invasão holandesa provocou uma crise da economia. As guerras da expulsão, certo? Machucou, né? Quebrou ali ou danificou a produção canaveira, né? Os engenhos foram destruídos, enfim, galera. E os holandeses, nesse momento que estavam ocupando o Nordeste, eles já estavam produzindo açúcar nas Antilhas. Mas não só holandeses, mas também ingleses. Então, os ingleses e holandeses produzem açúcar nas Antilhas e vão fazer concorrência com o açúcar brasileiro, que estava em declínio devido às guerras, tá? De expulsão. Perfeito? Aí a gente vai ter aqui uma situação, né? O açúcar pernambucano ele entra em crise, mas o da Bahia ele ficou em evidência porque a invasão foi em Pernambuco. Então os baianos lá vão produzir açúcar, vão vender para a Europa. Embora que o açúcar holandês das Antilhas era de melhor qualidade. Então vai fazer aí concorrência com o açúcar brasileiro. E com concorrência, meu irmão, sem arrecadação fiscal, a coroa portuguesa vai cobrar 2 colonos e tome porrete nos colonos de tanto impostos. E aí a gente vai ver aqui futuramente uma questão da VUNESP sobre as revoltas nativistas, né? As revoltas contra os abusos metropolitanos, contra os impostos cobrados aos colonos. Perfeito? Mas já começa aqui, ó. Vamos lá. Ó. A crise do Império Português. Após serem expulsos, os holandeses instalaram-se nas Antilhas, Aruba, Neves e Curaçao, iniciando sua própria produção açucareira, que, ao concorrer com a produção açucareira do Brasil, configurou um quadro de crise que restringia os lucros dos comerciantes portugueses e dos senhores de engenho. Que diz, após serem expulsos, mas eles já estavam, certo, produzindo açúcar lá. Eles, os holandeses e os ingleses também. Tranquilo? Mas vamos lá. A economia portuguesa sentia ainda os reflexos das perdas territoriais ao longo da União Ibérica, além dos gastos militares para a defesa das áreas atacadas. A crise fez com que a coroa portuguesa intensificasse a exploração sobre as colônias, por meio da criação da Companhia de Comércio do Brasil, 1649, a Companhia de Comércio do Maranhão, 1682. Isso aqui vai adiantar aqui uma informação, vai rolar a Guerra dos Mascates por causa dessa companhia, mas não se preocupe que a gente vai falar sobre isso em outra questão. As companhias detinham o monopólio do comércio dos produtos das duas regiões e procuravam transferir mais riquezas para a metrópole. E para ampliar a centralização administrativa, foi criado o Conselho Ultramarino. A sua ação procurou restringir a autoridade dos donatários a favor dos governos gerais. Em nível local, as câmaras municipais passaram a ter a mera função de aplicar as leis portuguesas, ou seja, né, retira-se mais poderes dos donatários através do Conselho Ultramarino. E aqui, na colônia, em vez de juízes ordinários que comandavam as câmaras, foram enviados os juízes de fora, principalmente na época da mineração. Ok? Vamos agora aqui para o gabarito da questão. Durante o período de domínio holandês, no Nordeste brasileiro, no século VII, houve apoio às iniciativas exploradoras do sertão. Não, tudo era no litoral. Descobertas as primeiras jazidas de ouro? Não, só no final do século
17. O aumento da presença de protestantes na colônia e perseguição sistemática aos judeus e aos católicos? Não. Durante a ocupação holandesa em Pernambuco, Nassau aplicou a política de tolerância religiosa. Tá? Com a vinda da junta governativa em 1645, aí vai ser aplicada uma certa intolerância, mas os judeus, galera, meteram o pé e foram lá para os Estados Unidos, onde fundaram Nova Amsterdã, lá na América do Norte, tá? Futura Estados Unidos. E Nova Amsterdã, fundada pelos judeus lá, é a Nova York atual. Na letra C, estimulou a vinda de naturalistas e pintores e produção de acervo iconográfico e documental sobre a vida na colônia. Na letra D, ampliação dos investimentos na produção açucareira e supressão das formas de trabalho compulsório na colônia. Não, velho, o holandês, ele era escravista, eles eram escravizadores, esses holandeses. E a letra E, acirramento dos conflitos da colônia com as áreas vizinhas da América e união dos reinos de Portugal e Espanha. Acirramento com as colônias vizinhas, nada a ver. Ok? Então, resposta correta, aqui a letra C. Estímulo à vinda de naturalistas, pintores e produção do acervo iconográfico documental sobre a vida na colônia. Perfeito? Então, meus amigos, é isso aí. Finalizando mais uma questão da VUNESP para o concurso Barro Branco, resolvendo questões da VUNESP. Perfeito? Então, fiquem bem. Brasil, um abraço e até a próxima. Valeu, galera!